Olá a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Falar a verdade, eu estou até emocionado. Depois de tanto tempo, né? E eu sou um sonhador por natureza. E o meu objetivo aqui é ousado. Para vocês que estão aqui nessa sala e vocês que estão nos ouvindo no online, meu objetivo é simplesmente inspirar e transformar a ação de vocês a partir de agora. Porque esse tema é um tema muito relevante, a abordagem centrada na pessoa, o uso das habilidades de comunicação, mas nós temos várias perguntas que a gente não tem resposta. Por que tão pouca atenção é dada ao ensino de habilidades de comunicação? Por que tão poucos médicos aplicam a consulta centrada na pessoa? E, por fim, qual o segredo dos médicos que olham nos olhos? Por que tão poucos médicos olham nos olhos? E, para isso, existe uma vasta literatura sobre esse tema que poucos professores, poucos alunos de medicina conhecem. O estilo centrado no médico, ele já está comprovado que essas abordagens fechadas, elas não encorajam os pacientes a expressar suas preocupações. Menos de 50% dos médicos foram capazes de identificar as principais preocupações dos pacientes. 54% dos problemas dos pacientes não são identificados numa consulta médica. O médico vai por um caminho errado. 50% das consultas, os médicos e os pacientes não concordam sobre a natureza principal do problema. As consultas se tornam disfuncionais quando não há identificação correta desse problema. Então, os médicos não identificam a real causa da consulta. A perspectiva centrada na doença, a que muitos de vocês aprendem na faculdade, o aluno aprende a investigar e explorar sequência de eventos, análise de sintomas, revisão de sistemas, questionários de classificação de gravidade, e assim ele fica na consulta. E na perspectiva do paciente, nós temos que entender esse paciente, as suas ideias, as suas crenças, o que de fato preocupa, as expectativas, quais são os impactos daquele problema na vida dele, quais são os sentimentos que ele tem com aquela doença. Na perspectiva do paciente, temos que sempre entender quem é esse paciente, o que constitui a vida dessa pessoa, quais são os interesses, seu trabalho, quais são os seus relacionamentos. Como esse paciente experiencia, né, a sua doença, como essa doença o afetou funcionalmente, como afetou seus relacionamentos, qual o significado simbólico dessa doença. Se a gente não explorar por esse lado, vai ser a medicina de hoje em dia, exames complementares e sem solução dos problemas. Dentro dessa linha ainda, qual a percepção e concepção desse paciente sobre a sua doença e sua causa? O que ele acha que deve constituir um tratamento adequado para esse problema? O medo de tornar-se incapacitado, nós temos que sempre investigar isso. Sentimentos de remorso por comportamentos passados, que podem ele ficar com isso na cabeça e achar que aquilo é causa do problema para ele. Tem esse termo aí na psiquiatria, na consulta, que é o ponto de dor. O que de fato aflige, o que de fato preocupa esse paciente. Temos que sempre tentar identificar esse ponto de dor na consulta. Medo de estigmas. O desenvolvimento de uma consulta de forma clássica, que muitos de vocês fazem, o médico pergunta sobre o problema, o paciente cita o problema, o médico vai explorando esse problema com perguntas fechadas e o paciente torna-se passivo fornecendo respostas, né? E esse teste de hipótese prossegue sem que o problema de fato tenha sido descoberto.
Para isso, pessoal, nós devemos, sempre que possível, entrelaçar essas duas estruturas. A estrutura da doença, que é importante, sim, avaliarmos a perspectiva biomédica dos sinais, dos sintomas, a patologia, diagnóstico diferenciais, raciocínio clínico, mas sempre entrelaçada com a estrutura do paciente, da sua enfermidade, as preocupações, as suas ideias. E sempre integrando essas duas estruturas, explicando e planejando e compartilhando essa compreensão e tomada de decisões. Quais são os efeitos, então, de uma boa consulta médica, de uma consulta centrada na pessoa? Aumenta a satisfação do paciente, maior adesão às recomendações, melhor autocuidado, melhores desfechos em saúde, redução dos custos em saúde e redução de queixas de má prática médica. Então, os benefícios e a literatura sobre esse tema é enorme. Existe esse modelo de consulta, que é um pouco isso de interligar, que é o modelo de consulta médica centrada no modelo de Calgary-Cambridge, que tem a abertura da consulta, a exploração desses problemas, sempre estruturando essa consulta ao longo do exame físico, sempre após o exame físico explicar e planejar, e sempre construindo o relacionamento ao longo da consulta. Algumas respostas agora que eu quero compartilhar com vocês, e isso já é estudado. Qual o segredo dos médicos que olham nos olhos? E por que tão poucos médicos olham nos olhos? Primeiro, o médico deve olhar para o paciente. O médico deve escutar o paciente. E deve fazer pergunta certa, na hora certa. E a maior característica do médico que olha nos olhos é essa questão última aí, ó. Rapidamente muda o sistema de raciocínio nos momentos adequados. É a flexibilidade cognitiva. O raciocínio clínico do médico, ele tem os dois sistemas. O sistema 1, que é a primeira coisa que vem na cabeça, o intuitivo, rápido, por isso a prática, atender o paciente, está estudando, está no meio clínico é importante, é o primeiro diagnóstico que vem na sua cabeça. Muitos médicos experientes utilizam muito o sistema 1. E o sistema 2 é aquele mais analítico, deliberativo, reflexivo, ele vai raciocinando, uai, está parecendo que é esse diagnóstico, porque tem esse sintoma, aquele sinal, então ele vai raciocinando. Então o médico ele vai intercalando o sistema 1 e o sistema 2. E dentro de uma outra parte, que é muito importante, o olhar. Estabelecer um contato visual é essencial para a comunicação clínica. Você demonstra interesse, reconhece o indivíduo e aproxima o médico do paciente. Escutar é um segundo elemento básico da comunicação. A escuta, ela deve ser uma escuta ativa. É você, de fato, estar ali na consulta, escutando aquele paciente. É o elemento mais potente da consulta. E falar, fazer as perguntas apropriadas nos momentos certos. Existem algumas características das habilidades de comunicação, alguns aspectos biológicos e ações que nós podemos aperfeiçoar isso. O campo interpessoal, ele pode variar com a personalidade de cada um de vocês. Então, já teve aluno que eu percebia, e aí eu falava, olha, talvez o teatro vai ser interessante para você, vai te ajudar a melhorar nas habilidades de comunicação. Eu já tive muito aluno que falava meio baixinho para dentro e tal. Bora cantar no chuveiro. Tem que botar essa voz, tem que variar esse tom de voz na consulta. Começa a cantar no chuveiro, vai para o coral da igreja, e aulas de teatro, em geral, ajudam muito. Isso não é um talento herdado, a gente ouve muito isso. É um talento herdado, ele tem o dom. Não é assim. O modeling, que é você ficar só vendo exemplos, assim, bons exemplos, ele não é suficiente. E ele não se desenvolve apenas com a experiência profissional. Isso pode ser ensinado e deve ser ensinado.
mas isso não é ensinado na maioria das faculdades. Estabelecer uma relação ao longo da consulta é uma arte e é muito importante. Cumprimentar o paciente, chamar o paciente pelo nome, se apresentar, uma breve interação não médica, tentar interagir com uma coisa de interesse, isso é uma coisa natural, que você vai pegar com o tempo. Estabelecer um rapport inicial, que é uma aproximação com alguma coisa daquele paciente, isso é a perspicácia. Escutar atentamente, demonstrar interesse, identificar e interagir aspectos emocionais ao longo da consulta, identificar todos os problemas que o paciente deseja abordar e estabelecer com o paciente uma agenda de prioridades para a consulta daquele dia. Nessa parte de obter informações, nunca interromper o paciente, né? Os estudos mostram que normalmente os médicos interrompem o paciente com poucos segundos de consulta e já começa a fazer pergunta fechada. Compreender esse modelo explicativo, considerar diferentes hipóteses, desenvolver um entendimento comum. Tentar negociar um plano de manejo para aquele problema, promover o paciente de informações, estabelecer os papéis do médico e do paciente. Nas habilidades de comunicação, sempre começar a sua consulta com perguntas abertas, em que posso te ajudar, o que ele traz aqui hoje, e estimular o paciente a falar um pouco mais. Fala um pouquinho mais sobre isso. Me explica um pouquinho melhor essa sua preocupação. Verificar se o entendimento está alinhado com a perspectiva do paciente, fazer comentários empáticos. Eu entendo que essa queixa traz muita preocupação para a senhora. Fala um pouquinho mais sobre isso. Legitimar o paciente, sumarizar antes de prosseguir para finalizar. A abordagem em 4 passos é muito interessante. Uma pergunta aberta, uma escuta atenta e o screening, que é tentar, de fato, identificar com algumas perguntas antes de começar a explorar aquela queixa do paciente. Então, você tem que checar repetidamente com perguntas abertas qual que é a real preocupação. Então, o screening é muito importante. E a parte da confirmação. Outras habilidades, nós vamos discorrer nessa parte final, né? As habilidades de escuta atenta, linguagem não verbal, facilitadores, as perguntas abertas que nós já falamos um pouco, perguntas fechadas, parafraseamento, sumarização, sinalização para transição, reflexão de sentimentos, que é uma ação que poucas pessoas utilizam. E aí a reflexão de sentimentos que a gente percebe é devido à falta de uma escuta ativa. O paciente está falando, mas o médico ele não está ouvindo, então ele não faz a reflexão de sentimentos. E a legitimação, nós vamos nessa parte final fazer isso. E é uma das mensagens importantes. As pessoas querem mais que uma presença física na comunicação humana. Elas querem que o outro esteja presente psicológica, social e emocionalmente. Esse é um dos grandes segredos. Dentro dessa linguagem não verbal, o contato visual, a postura corporal, os gestos, a expressão facial, a altura, a tonalidade, o ritmo da voz. Daí que vem aqueles meus conselhos para alguns alunos. Canta no chuveiro, sua voz está muito para dentro, você tem que intercalar o som da sua voz na consulta, mais alto, mais baixo, mais calmo, mais ativo, silêncio. Ouvir o paciente, deixa ele falar. A escuta atenta é uma macro habilidade fundamental para transmitir ao paciente a noção que o paciente está presente psicológica, social e emocionalmente. Parafraseamento é uma habilidade muito importante. O profissional devolve com suas próprias palavras pedaços de conteúdo da narrativa do paciente. A tradução da essência do que foi dito,
mais do que simplesmente espelhar palavras. Esse é um grande segredo. Demonstra compreensão, se você faz parafraseamento, cristaliza a informação do paciente, avalia a fidelidade das percepções do médico sobre a narrativa e direciona a entrevista. Como fazer? Então, se entendi bem, deixe ver se eu compreendi bem, sempre nesse tom tentativo. Sumarização é esse ato deliberado de fazer um sumário verbal, explícito para o paciente das informações coletadas. É um sumário, esse sumário ele deve ser inicial, logo após a HMA, um sumário no meio da consulta e um sumário final, e usado periodicamente ao longo da entrevista. Tem a função de verificar se o médico escutou atentamente, permite ao paciente checar a compreensão e permite ao médico ordenar e clarificar esses aspectos obscuros da consulta. Tudo isso com muita empatia, que é essa característica de estar sensível, compreender os sentimentos e pensamentos das pessoas. Os canais de percepção de emoção do outro, ele está muito ligado à empatia, o que vemos, o que ouvimos, o que sentimos e o que imaginamos. Isso é empatia. A reflexão de sentimentos, ela é essencial. Ela demonstra compreensão, a empatia de novo, checa a compreensão dos sentimentos do paciente, direciona a entrevista. E a reflexão de sentimentos, ela é essencial e pouca atenção vem dada a ela. Caminhando para a parte final, então quais são os 4 segredos não verbais dos médicos que olham nos olhos? Primeiro, flexibilidade comportamental, de mudar sua abordagem de acordo com a característica do paciente. Facilidade no rapport, que é essa aproximação do paciente, capacidade de conectar rapidamente com o outro. Mindset perspicaz, que é uma empatia muito profunda, capaz de olhar com os olhos dos outros, né? Ele muda seu raciocínio rapidamente. E tem boas habilidades de comunicação. As funções da consulta médica têm a função de construir o relacionamento, identificar os problemas e gerar um plano de tratamento compartilhado. Na consulta, tem essas partes, relembrando, abertura, exploração dos problemas, explicação e planejamento e fechamento da consulta. As mensagens finais. Precisamos entender o que acontece no cérebro dos médicos que olham nos olhos. Precisamos entender como melhor ensinar nossos alunos e desenvolver essas capacidades. Desenvolver um aluno com uma visão ampliada de mundo. Arte, cultura, leitura são essenciais. Há um mundo fora da medicina que pode e muito ajudar na formação do médico. E os alunos, infelizmente, esquecem isso ao longo da graduação. E precisamos muito, por isso que a minha emoção nessa aula aqui, motivar nossos alunos para que de fato façam a diferença. Por fim, a mensagem final, né, é um filme de 1998, muito antigo já, mas que ele é muito atual, Pat Adams. People lecture on transference and professional distance. Transference is inevitable, sir. Every human being has an impact on another. Why don't we want that in a patient-doctor relationship? That's why I've listened to your teachings and I believe they're wrong. A doctor's mission should be not just to prevent death, but also to improve the quality of life. That's why you treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you'll win, no matter what the outcome. Now here today, this room is full of medical students. Don't let them anesthetize you. Don't let them numb you out to the miracle of life. Always live in awe of the glorious mechanism of the human body. Let that be the focus of your studies and not a quest for grades, which will give you no idea what kind of doctor you will become. Mr. Adams, please turn and don't address wait the till board. you're on the ward to get your humanity back. Start your interviewing skills now. Start talking to strangers. Talk to your friends. Talk to wrong numbers. Talk to everyone. Mr. Adams. And cultivate friendships with those amazing people standing in the back of the room. Nurses, they can teach you.
They've been with people every day. They wade through blood and shit. They have a wealth of knowledge to share with you. And so do the professors you respect, the ones who are not dead from the heart up. Share their compassion. Let that be contagious. Mr. Adams, I demand that you turn and address the board. Sir, I want to be a doctor with all my heart. I wanted to become a doctor so I could serve others. And because of that, I've lost everything. But I've also gained everything. I've shared the lives of patients and staff members at the hospital. I've laughed with them. I've cried with them. This is what I want to do with my life. And as God is my witness, no matter what your decision today, sir, I will still become the best damn doctor the world has ever seen. Now, you have the ability to prevent me from graduating. You can keep me from getting the title and the white coat. But you can't control my spirit, gentlemen. You can't keep me from learning. You can't keep me from studying. So you have a choice. You could have me as a professional colleague, passionate, or you can have me as an outspoken outsider, still adamant. Either way, I'll probably still be viewed as a thorn. But I promise you one thing. I am a thorn that will not go away. Is that all? I hope not, sir. We will adjourn briefly. Thank you. E por fim, a minha mensagem final, que nessa apresentação onde eu queria inspirar e transformar cada um de vocês, vem esse meu pedido, essa minha sugestão. Sejam médicos de homens e de almas. Fica a sugestão dessa leitura de São Lucas e façam a diferença na vida das pessoas. Obrigado pela atenção.